Oi, Lu. Eu tô atrasada. Fiquei fazendo exame até agora. Tinha muita coisa pra fazer lá no pet. Oi, mãe. Olha aqui. Gordo. Oi, Janice. Um caso muito interessante pra Atena, bem importante. Com certeza. Boa noite, Janice. Eu vou começar a falar um pouco por que a gente decidiu fazer, por que eu escolhi. Oi, Lica. Seria feriado aqui também, sexta e segunda. A gente não vai abrir sexta e segunda. Oi, Camila, boa noite. Vou fazer uma introdução aqui, por que eu escolhi esse tema, gente. A doença renal crônica, ela é muito complicada, porque normalmente não dá sintoma. Quando dá sintoma, quando o animal apresenta algum tipo de sintoma, a doença já tá muito complicada. Normalmente já tá mais grave e a gente muitas vezes não tem muito o que fazer. Então já tá um caso mais complicado. Por isso que eu decidi. Porque todo mundo que tá aqui me conhece sabe que eu gosto da medicina preventiva e fazer exames de rotina e uma consulta de rotina é muito importante. E essa é uma das doenças que a gente consegue detectar de forma rápida, e se o diagnóstico é precoce, o prognóstico do animal é muito bom, é muito melhor. Então vamos começar aqui. O que é a doença renal crônica? Deixa eu passar vocês pra cá. O que é a doença renal crônica? É uma perda lenta e progressiva dos néfrons, que são as células renais, são as células que fazem a filtração do sangue. E isso normalmente acontece durante meses ou anos. Tem animal que, hoje, por exemplo, eu peguei um exame de uma cachorra, ela tem 14 anos e ela tava com sintoma de ficar mais quietinha. Não tem nada específico, só tá mais prostrada, não tá comendo o normal. E a gente fez os exames dela. A parte do hemograma dela tá bom, tá tudo bem, de uma maneira geral. O fígado tá bom, ela não tem sinal de infecção, inflamação, anemia, desidratação, mas as enzimas renais estão bem aumentadas, justificando o quadro. Então é um animal, assim, que eu descobri já quando eu tava numa fase mais avançada, não tá numa fase, assim, final da doença, mas tá numa fase avançada, que aí o diagnóstico é fácil, né, da gente fazer, porque eu vi pelo exame que a gente já diagnosticou, mas pra você controlar é muito complicado. É muito complicado porque hoje já não tem muito o que eu possa fazer. A gente basicamente espera o avanço da doença. O que eu consigo fazer hoje é estacionar. Então, por exemplo, a gente sabe que com o aumento da ureia e da creatinina, que são as duas principais enzimas renais, quando aumenta essas duas enzimas, já tem mais ou menos perda de 70% do rim. Esses 30% restantes, que estão saudáveis, que ainda estão disponíveis, eu tenho que colocar eles num pedestal. Tipo, proteger completamente. E essa é a base do tratamento para uma doença renal crônica, tá? De forma crônica. O que acontece? Quando a gente tem a perda dessas células dos rins, para de filtrar. Parando de filtrar, o animal começa a ter sinais de intoxicação. É como se fosse uma intoxicação mesmo, porque a ureia e a creatinina, principalmente a ureia, são tóxicos
pro animal. Então o animal começa a ter sinal de vômito, diarreia, inapetência, não querer comer, como se estivesse intoxicado mesmo. Até aqui alguma dúvida? O que a gente principalmente vê nessa alteração é o aumento da ureia, creatinina e o fósforo. São os mais comuns. Essas toxinas que causam esses sintomas mais complicados, assim, de inapetência, falta de apetite, vômito, diarreia. Muitas vezes a gente vê também a parte de muita sede e fazer muito xixi. Porque o rim, como ele não tá conseguindo concentrar a urina, ele não tá conseguindo filtrar esse sangue, então ele não consegue concentrar a urina. Tudo que ele entra de líquido vai embora. Então é uma urina que está sempre muito líquida, muito água. Ela não tá concentrada, ela tá uma urina bem clarinha, uma urina muito assim parecida com uma cor mais transparente. Então, tudo tranquilo, eu vou seguir. Predisposição da doença renal. Gente, Shih Tzu e Lhasa. Quando a gente pega um Shih Tzu que já vê que é filhote, um Shih Tzu já dá desespero. Porque é uma raça muito tranquila, é uma raça que eu gosto muito de lidar com eles, mas é uma raça que eles têm uma predisposição absurda para problema renal. Então, quando já é filhotinho, já dá aquela dor no coração, você sabe que a possibilidade daquele animal ter problema renal, assim, congênito, já nascer com aquilo é muito grande. E aí já dá aquela dor no coração. Boa noite, Elaine. Então, Shih Tzu, Lhasa e na parte dos gatos, persa. São os principais. Eu atendi uma vez um gatinho, não sei se ela tá por aqui, a Renata. O Angus veio pra mim com problema na boca. Ela queria fazer a cirurgia de retirada de tártaro. Eu acho que tinha passado em colega, que tinha indicado o procedimento e tal. E ela veio pra mim pra fazer um orçamento. E a gente fez uns exames de rotina. O Angus na época tinha 7 para 8 anos, mais ou menos. E a gente viu que ele tinha problema renal. Isso já vai fazer uns 3 anos, mais ou menos. Depois disso, a gente fez todo o tratamento, sabe? Então, você via que era um animal que ele não tinha sintoma. O Angus morreu de outras causas, ele acabou desenvolvendo um tumor no sistema nervoso, então foi totalmente diferente a causa do óbito dele, mas o Angus em momento algum ele tinha sintoma. Então é o que a gente mais vê, quando o animal tem sintoma tá muito ruim. A doença já tá muito avançada, já progrediu demais. A Elaine tá aqui, ela tem o Theo, e o Theo veio pra gente. Eu descobri logo que ela chegou, ele tinha a ureia um pouco aumentada, a creatinina ainda não, o fósforo também super bonitinho, e ele não tem sintoma nenhum. Então eu diagnostiquei há uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e a gente tá mantendo dessa forma, com dieta caseira, com alimentação balanceada, tudo bonitinho, ele tá super bem, tá super estável. A doença foi descoberta de forma super precoce, que a gente, na maioria dos casos, não acontece. Então, é difícil uma pessoa que a gente consiga fazer um diagnóstico antecipado e eu me antecipar para a doença. Eu ser mais rápida que a doença. É muito difícil eu conseguir fazer isso. Porque muitas vezes as pessoas só vêm para consulta, só vêm para gente, para vacina, ou quando o animal já está muito doente. E não é dessa forma que eu gosto de trabalhar. Todos vocês que estão aqui, acho que todo mundo me conhece muito bem. E eu gosto muito da medicina preventiva. Porque a gente vê que o animal tem uma qualidade de vida muito melhor quando você descobre doenças cedo, de forma precoce. Então eu gosto muito disso. Isso é uma coisa que me faz muito feliz. Alguma dúvida? Eu vou falar das causas aqui, qualquer coisa vocês vão me parando, tá? Então, assim, com a idade, a gente sabe que o animal muito provavelmente vai ter uma certa perda das células renais, de forma fisiológica, eu diria, porque veio com a idade, não aconteceu nada para o animal ter essa perda. Outra coisa que pode causar, que é super comum, é uva, gente. Uva é uma fruta que em alguns animais pode super causar uma insuficiência renal.
Preparem as perguntas. Adoro pergunta da parte renal, porque é uma parte que eu gosto bastante. Uma área da medicina veterinária que eu curto muito. Então, idade, aquele animal que desenvolve de forma fisiológica a doença, conforme a idade vai vindo, ele acaba desenvolvendo. A uva, que é uma fruta super comum, assim, do pessoal oferecer, e para alguns animais, tá? Não é todo animal que desenvolve a doença renal, mas em alguns animais a uva é nefrotóxica, principalmente o caroço dela. Medicações podem causar a doença renal de forma aguda ou crônica, principalmente corticoide, anti-inflamatório, Maxicam, Flamavete, Meloxivete, enfim, tem animal que uma dose só dessas medicações pode causar uma doença renal de forma aguda ou crônica. O corticoide também, tá? O corticoide é mais difícil, mas em alguns animais também pode ser bem complicado o quadro. Diurético, aquele animal que toma medicação para o coração, toma medicação porque tem um acúmulo de líquido abdominal, enfim, pode ter várias causas do diurético, hipertensão, talvez, e acaba desenvolvendo. Então, é um caso bem complicado nessa parte, quando o animal tem problema no coração e problema no rim, porque a gente fica nesse meio termo e não consegue ir para lado nenhum. Porque se você melhora o coração é com diurético. Só que aí você dá o diurético e piora o rim. Então é uma situação bem complicada. Animal que tem essas duas alterações concomitantes. E uma última causa, que é muito importante, muito comum, é doença do carrapato, gente. Doença do carrapato é animal que a gente diagnosticou a doença do carrapato. É aquele que você vai sempre ficar de olho para a parte renal. E por que acontece isso? O animal com doença do carrapato, muitas vezes eles têm anemia. E uma anemia bem complicada. Porque a doença do carrapato também só se demonstra sintoma quando tá muito complicado. Então, a Lica falou que Lemon? Como que fala, Lica? Me ajuda aí. Ele ama uva, então tem animal que é super complicado. Então, assim, pra doença do carrapato, ela causa anemia. Uma anemia que normalmente só se demonstra sintoma quando tá muito complicada. E essa anemia, o que ela causa? Ela vai dar uma hipóxia, uma falta de oxigênio no rim. E aí, por conta disso, o animal tem uma perda renal bem importante. O outro caso, o outro motivo da doença do carrapato poder causar problema renal, é porque ela causa uma alteração que a gente chama de hemoglobinúria. Quando tem hemoglobina circulante no sangue, que não é normal. A hemoglobina tem que estar dentro da hemácia. Vamos falar, Su, pode ficar tranquila. Vou falar bastante dessa parte que é a minha preferida, né? Ozônio, remédio natural, homeopatia, pode ficar tranquila. Então, assim, essa hemoglobinúria, que é a presença da hemoglobina circulante no sangue, ela dá problema renal. É uma toxina. Ela não é normal ela estar fora, a ser circulante no sangue. Então, quando isso acontece, a excreção dela é pelo rim e isso pode lesionar os túbulos renais. Aí, outro motivo para causar uma doença renal importante num animal que teve doença do carrapato. Gente, sintomas. Eu já falei alguns aqui, mas eu vou listar os principais. Animal que bebe bastante água, faz bastante xixi. Normalmente tem problema para comer, tá? Em casos mais graves isso, viu? Em casos mais complicados tem a falta de apetite, tem diarreia, tem vômito, tem perda de peso, tem desidratação. Mas no animal que tá mais no início, o que a gente mais vê é a sede muito excessiva e o xixi, sempre em muita quantidade. Eu tinha uma gatinha, não sei se todos conheceram a gorda aqui. Acho que só minha mãe e a Lu que conheceram a gorda. A Elaine também. E como que eu diagnostiquei? Ela tinha 2 ou 3 anos de idade. E eu percebi que ela tava... Ah, então. Obrigada por avisar, porque eu fiquei na dúvida. Ela tinha muita sede. Ela bebia muita água. E para um gato...
Gente, o gato beber bastante água você já acha estranho. Já tem alguma coisa errada, porque não é normal um gato que bebe bastante água. Isso seria ótimo, o gato beber bastante água. Mas é tão incomum que quando acontece a gente assusta. Então ela começou a beber muita água, aí a gente foi fazer os exames dela. Eu descobri que os rins dela eram totalmente atrofiados, os dois lados. Então foi um animal que ela viveu 3 anos, não passou disso. Porque com esses rins atrofiados, ela não tinha sintoma, era um animal jovem. Então a gente não chegou a fazer exame, assim, check-up. Eu não fiz na época, porque era um animal super jovem. A gente falou, não, né? Eu tinha 2 anos e meio quando eu descobri, não tinha necessidade de fazer, né? Porque você fala, um gatinho tão jovem, não vai ter nada. Se eu tivesse feito ultrassom, exame de sangue dela desde o começo, desde, assim, meses de idade, a história teria sido totalmente diferente. Infelizmente, na época, eu não fiz. E quando eu descobri, realmente estava muito complicado. Já não tinha muito o que fazer. Depois que eu descobri, ela viveu, assim, meses. Uns 4 meses, mais ou menos. Então, pra mim, foi uma história muito complicada. E a parte renal, por isso que eu gosto da parte renal, porque eu vivi isso. Então, hoje eu sei como é importante você fazer um exame periódico de check-up, mesmo que o animal seja jovem, mesmo que você ache que não tem nada. É muito importante, não tem jeito. Deixa eu colocar o celular pra carregar, gente, peraí. Lembro da anamnese quando levei o Smart pela primeira vez com você. Foi uma das primeiras coisas que você perguntou sobre água e xixi. Exatamente. Tá super presente na minha anamnese. É uma das primeiras coisas que eu pergunto. Porque é muito importante. Não só por conta da parte renal. Mas esse é um sintoma de várias coisas. Por exemplo, diabetes. Também super pode acontecer. Problemas hormonais, enfim. Várias outras coisas. Como evitar? Exames de rotina sempre. Gente, acho que é o principal aqui, que é a principal mensagem que eu posso passar para vocês hoje. Exame de rotina é uma vez por ano para animais jovens, até 7, 8 anos no máximo para o porte pequeno. Para porte grande, a gente considera já acima de 6 anos, assim, já pode manter, já é um animal considerado de mais idade, mas os portes pequenos até 8 anos. Uma vez por ano, você tem que fazer exame. Ultrassom, sangue e sempre acompanhar. Animal, porte pequeno, acima de 8 anos, a cada 6 meses. Animais doentes, pode em alguns casos ser a cada 3, 4 meses. Animais de porte grande, a partir de 6 anos, cada 6 meses também, tá? A partir da idade que a gente considera idoso, meia idade idoso, sempre a cada 6 meses, não tem como evitar. Deixa eu ver se eu consigo virar o celular aqui. Vocês conseguem me ver bem assim? Tá melhor assim, né? Tá bem confuso aqui. O celular tá carregando, eu não tô conseguindo manter. Mas tudo bem, eu fico assim. Boa ingestão hídrica, gente, principalmente pra gato. Gato precisa beber água. Eu já voltei. Gato precisa beber água. Então, quais são as artimanhas que a gente tem pra fazer isso? Principalmente pra um gato. Sachê é o principal, gente. Sachê pra gato é muito importante. Eles têm que beber água. E não bebe de forma natural. O gato, mesmo que você tenha fonte, muitas vezes eles não bebem. Você pode ter a melhor fonte, a mais bonita, a mais legal, que você pagou uma nota e o gato não gosta. Não tem jeito. Deixa eu ver se colocando aqui vai, peraí. Aí. Então, pra gato, o principal é sachê.
Porque gato realmente não vai beber água de forma espontânea. É muito difícil quando acontece. Quando acontece é aquela coisa, a gente já até preocupa. Para cachorro, eles são de beber mais água, né? Então, cachorro a gente fica mais tranquilo com essa parte. É difícil o animal que não beba água, porque a grande maioria dos animais comem ração. E na ração tem uma certa quantidade de sódio que estimula eles a beberem água. Então, para cachorro a gente fica mais tranquilo. Agora, para gato, esse é o principal ponto, gente. Sachê. Sempre sachê. Não tem uma marca específica, não tem um sabor específico. O importante é sachê. Sempre, pelo menos uma vez por dia, pelo menos. Tratamento. Um ponto é diálise. Existe, inclusive, uma clínica aqui em São Paulo, que eles trabalham com diálise de cães e gatos. E chama Renalvet, eu acho, se não me engano. E, assim, é muito complicado. Assim como em seres humanos, a diálise é um procedimento muito difícil. Ela tem que ser feita algumas vezes na semana para você ter um bom efeito. E tem que picar o animal tem que ficar internado. Então é muito, muito difícil a diálise. Assim como em ser humano, para eles também é muito dolorido, é um procedimento bem cansativo. Uns anos atrás, eu não sei se alguém aqui já teve algum animal que teve problema renal, mas até uns 3 anos atrás, a gente falava que tinha que fazer soro. Sempre fazer soro, por exemplo, o Angus, que eu contei a história dele pra vocês aqui, eu fazia soro nele, ele era um gato extremamente bravo, muito, muito bravo, e 3 vezes por semana ele ia lá pra eu fazer o soro subcutâneo. Porque a gente achava que conforme você faz esse soro, como eu não tô conseguindo, o rim não tá conseguindo filtrar o sangue, com o soro você dilui esse sangue. Essa era a intenção de você fazer o soro, às vezes até diário. Algumas pessoas fazem até de forma diariamente. Na época eu fazia 3 vezes por semana no Angus, e hoje eu sei que não adiantava. Não adiantava, porque a indicação de fazer o soro é quando o animal está desidratado, que é uma das possíveis consequências do problema renal. Mas não é para qualquer animal que se faz. Em alguns animais você pode até piorar o quadro. Então não é indicado você fazer soro no animal 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Não existe essa necessidade, não existe essa indicação. E de 2 anos para cá, a medicina veterinária começou a trazer estudos que comprovam isso. Eu trabalho muito com a medicina assim, de forma científica. Então, tudo pra mim tá baseado em estudo. Não vou trabalhar com o que eu acho. Eu vou trabalhar com o que tá lá que eu posso provar que realmente vai funcionar. Ômega 3. Vamos começar a falar da parte mais natural aqui. Ômega 3 é um anti-inflamatório natural, então ele ajuda muito na parte renal. Para qualquer animal, na verdade, assim, ômega é sempre indicado. Eu só contraindico o ômega 3 para animais que têm plaqueta baixa, porque de resto, assim, qualquer animal, a Dari e a Princesa tomam ômega 3, o Ograx, há alguns anos já, e foi um dos pontos que fez a Dari emagrecer. E para a Princesa ajudou muito na parte ortopédica, por conta da dor dela ali na patinha de trás, ajudou demais. Outro tratamento, dieta. Eu gosto muito de dieta caseira, porque o tratamento para animal renal, em uma certa fase da doença, a gente tem que tirar a proteína. O animal cachorro, carnívoro, gato mais carnívoro ainda, que é um carnívoro estrito, né? Um gato só come, o ideal é só comer carne mesmo. E é um animal que a gente tem que tirar a proteína. Porque a proteína, ela se transforma em amônia, se transforma em amônio e se transforma em ureia. A ureia é um dos componentes que está aumentado no sangue dos nossos animais renais. Então, um dos pontos do tratamento da doença renal é você diminuir a carne do cachorro, do gato. E isso é muito complicado. Isso é muito difícil de você conseguir fazer. A ração seca já não é palatável daquele jeito, né? E você ainda colocar uma ração seca com pouquíssima carne
fica mais difícil ainda do animal se alimentar. Então fica um animal que pode emagrecer e é a única coisa que a gente não quer nesse momento, que o animal perca peso, que ele perca massa muscular. Para um animal renal isso é muito complicado, faz a doença se desenvolver de forma mais rápida. A restrição de sódio, tem muita gente que fala que vai começar, já ouvi de alguns clientes que descobrir que o animal é renal, vai tirar o sódio. Não é assim que funciona, gente. Só em casos muito complicados a gente entra com a restrição de sal. E então, falando da dieta, a minha recomendação é sempre alimentação natural para animal que tem problema renal. Porque você fazer o animal comer a dieta comercial, ração, é muito difícil. Muito complicado. Eles já estão com um apetite mais leve, assim, já estão com dificuldade para comer, já estão com nauseados, sabe, com dor de estômago, e você ainda vai oferecer uma ração seca. Então é bem complicado. Para gato é sempre sachê. Gato é sachê. Assim, para tudo. O ideal seria o gato só comer sachê, não ter ração seca. A gente não faz isso porque a ração de sachê, a ração úmida é mais cara do que a seca. Então, no meu caso, eu, por exemplo, uso a ração seca como uma base. É só o fundinho do pote de comida e o restante é de sachê. E uma última opção bem legal é o ozônio. Como a gente falou semana passada, eu tenho assim, efeitos incríveis com o ozônio na parte renal. Ele ajuda a reoxigenar as células renais. Então, eu não sei se a Grácia tá aqui. A Grácia tinha a Meg, uma cachorrinha de 14 anos de idade. A gente descobriu a parte renal dela num check-up também. A Grácia me trouxe para ver se estava tudo bem. A gente fez um ultrassom, fez exame de sangue e descobriu que ela era renal. Ela não tinha sintomas. E aí a gente começou a fazer o tratamento, troquei a dieta e no final ela acabou ficando muito complicada, assim, ela acabou desenvolvendo muito rápido a doença. Quando eu comecei com o ozônio, que foi agora em fevereiro, eu descobri em junho do ano passado, mais ou menos. Em fevereiro desse ano eu comecei a fazer o ozônio dela. Ela já estava complicada. O que aconteceu? A creatinina dela estava 4,5. O normal é até 1,5 para cachorro. A ureia, o normal é até 64, mais ou menos. E a dela estava por volta de 150, 140. Eu fiz o ozônio dela, entrei com ômega 3. Em 2 sessões de ozônio, se não me engano, 1 ou 2 sessões, a creatina dela já baixou para 2. Então foi assim, não existe nada como o ozônio para a parte renal. Para fazer diminuir essas toxinas, a ureia, a creatina, o fósforo, não existe nada igual ao ozônio. Na medicina veterinária, nem na medicina humana, não tem. Então é uma coisa que a gente consegue lançar a mão e fazer um efeito muito legal pro cachorro. E além disso, ajudar com outras coisas, não só na parte renal. Lica, super indicado o sachê. Super indicado. Mesmo que o animal seja saudável, que ele não tenha nada, pro gato sempre sachê é muito importante. E conforme a Suzana me perguntou aqui, queria falar da parte de nutracêutico. Assim, já falei do ômega, que é um nutracêutico que eu gosto muito para a parte renal. Mas eu queria falar também assim, da parte, por exemplo, o animal tem vômito, tá mais complicado dessa parte gástrica, o animal renal. Eu gosto muito da espinheira santa. Então, eu já usei ozônio em mim, gente. Não existe nada como ozônio. Hoje eu falo por experiência própria. O que o ozônio fez pra mim, assim, a dor que eu estava na coluna e depois da aplicação, não tem o que falar. Pra mim melhorou demais, melhorou muito mesmo. E já perdi um gato com insuficiência renal. Pois é, Lu. Pois é, exatamente. E a gente foi descobrir muito tarde o caso dele, né, Luiz? No caso da Atena agora o ozônio é mais indicado, com certeza. O ozônio no caso da Atena agora vai ser essencial. Fazer toda semana nela, sem sombra de dúvidas. A Atena, a gata da minha mãe, ela tinha uma fibrose no ureter. A gente acreditava que era um cálculo, mas hoje ela fez a cirurgia e a gente descobriu que na verdade o rim dela, o rim direito, era tão atrofiado e tão afuncional
que ele chegou a causar uma fibrose ali na região. E a gente entrou para cirurgia achando que era para retirar um cálculo e descobriu que na verdade era uma fibrose. Então ela teve que tirar esse rim, ela está com um rim só. E foi bem a cirurgia, ela já tá bem, já tá estável. Mas é um animal que tem um rim só. Então sempre vai ter que fazer exame a cada 3, 4 meses. E o ozônio para ela vai ser essencial para manter uma boa oxigenação desse rim que vai trabalhar em dobro, desse rim que ficou. Ele vai trabalhar por ele e pelo outro. Então é um animal que sempre vai estar lá na clínica fazendo exame, fazendo ultrassom, fazendo exame de sangue. Com relação à parte nutracêutico, tem uma medicação chama ProRim, da Homeopet. É uma medicação homeopática e ela tem um efeito muito legal também. Muito, muito interessante de manter a ureia e a creatinina dentro do padrão. Assim, para animal que já desenvolveu, a gente consegue super manter estável. Como será o prognóstico? Não entendi, Lu. Não entendi a sua pergunta. Naira, existe algum tipo de comida específica mais molhada ou tipo assim pra gato de sachê? Tem lata, Luiz. Tem lata. Você já viu aquelas latas de Whiskas ou Sabor e Vida? Também pode ser, tá? Não vejo problema nenhum. Em vez de você usar o sachê, usar essas latas. Também é super indicado. O importante é o animal ingerir líquido. Ter uma grande ingestão hídrica. Esse é o importante pro gato de uma maneira geral, seja renal ou não. Isso é o principal, porque o gato, eles não bebem água, tá? De forma comum, infelizmente, porque o gato na natureza, como que ele iria beber água? Nasquelas cachoeiras, o gato está acostumado a beber aquela água fria, sempre constante, sempre em movimento. Então aquelas quedas d'água, sabe, que fica a água bem sempre em movimento, é onde o gato gosta. Por isso que a gente fala de fazer fonte, porque é o que mais se parece com isso, relembrando a natureza e os antepassados. Mas assim, é bem complicado, porque mesmo com fonte, muitas vezes o animal não aceita. Atena, tem que mudar a alimentação? Não tem por enquanto, porque a gente só muda a alimentação para renal em certo ponto da doença. No momento ela não é doente renal, ela tem um rim a menos, mas ela não é doente renal. Então o que a gente tem que fazer hoje é muito sachê para preservar esse rim que ficou, muito ozônio e ômega 3 se possível, que o ômega 3 é mais complicado porque gato, qualquer medicação para gato é difícil, né? Difícil da gente conseguir administrar. Mas a Atena é boazinha, dá pra gente fazer. Mais perguntas? Minha parte já acabou, gente. Então, se eu tenho que falar alguma coisa hoje, se eu quero deixar alguma coisa muito clara na mente de vocês, é a importância dos exames de rotina. Eu falei aqui vários, acho que o caso de 3 animais que não tinham sintomas, aparentemente super saudáveis, e a gente descobriu que tinha um problema renal. Não vai ter jeito, né? Eu vou acabar indo sempre fazer as medicações da Atena. O gordo, que é o meu gato preto e branco que tava aqui, ele tem 8 anos e a gente tá fazendo o exame constante dele. A função renal dele é ótima e o ultrassom dele é bonitinho, sabe? Então, hoje, por exemplo, problemas de pele, vamos. Pode ser, Suzana? Mas ela tá falando do ômega 3. É pra eu ir fazer o ômega 3. Então eu ia falar do gordo. Hoje eu atendi uma gata de 17 anos de idade, com a função renal boa. Tava no limite. O ultrassom dela, ela foi porque tava urinando sangue. Então eu imaginei alguma coisa dessa parte renal, um possível cálculo, já que ela tem 17 anos de idade, uma cistite. Mas realmente era um caso, mas uma cistite muito leve, sabe? Tinha um cálculo bem pequenininho na bexiga
E foi a causa da urina com sangue, mas a gata tá super bem, a parte renal dela tá ótima. Tá super dentro do padrão, assim, tá no limite, mas ainda tá bem dentro do padrão. Totalmente, assim, surpreendente pra idade dela. Porque um animal com 17 anos, gato, a gente já se preocupa, né? Eu mesma perdi uma gata jovem com problema renal. O gordo tem 8 anos, a função renal dele é boa. Mas sempre ficar de olho, gente. Pra gato, assim, mais ainda do que pra cachorro. Cachorro eu me preocupo muito com Shih Tzu, Lhasa. E às vezes aparece um vira-lata ou outro, alguma coisinha assim. Hoje eu peguei num Spitz, um rinzinho meio feio no ultrassom, mas não é comum. O Spitz não é comum aparecer esse tipo de coisa. Mas o gato, principalmente no persa. Peguei persa, eu atendi persa, exame, ultrassom e sangue na hora, gente. Não tem nem o que pensar. Porque a possibilidade deles terem alguma coisa é muito grande, então a gente não pode arriscar. Mais alguma pergunta? Eu tenho 20 minutos ainda. Então, a alimentação, gente, lembrando, a troca da alimentação só vai ser indicada para animais que estão com a doença mais avançada. Não é qualquer, viu que tá o rim alterado no ultrassom, já vai trocar dieta. Não é assim que funciona. Primeiro o animal tem que ter um certo grau de doença e aí a gente troca. Não é para qualquer animal que você vai trocar para uma dieta renal. Enfim, o que você pode fazer é aumentar o sachê, principalmente para gato. Mais alguma dúvida? Semana que vem a gente pode falar de alguns tipos de problema de pele. E eu pensei também em falar de vacina. É uma dúvida que surge bastante. Eu tenho bastante contato com isso. Eu acho que todo mundo aqui sabe que eu sou contra fazer vacina de forma aleatória. Tipo, eu não faço qualquer... exatamente, Lica. E mesmo assim é difícil eles beberem água, né? Então, assim, eu não faço vacina de forma aleatória, qualquer um, sabe? Vacina em todo mundo, não é assim que funciona. Eu faço um protocolo personalizado. Então, por exemplo, se o animal não tem acesso à rua, não tem acesso a outros animais, só fica dentro de casa, mora em apartamento, principalmente um gato, a minha conduta é diferente da grande maioria dos colegas. Pelo menos essa predisposição o Smart não tem, Janice. Pode ficar tranquila. Então, pode duplicar a sachê sim. O importante seria só comer sachê, sem sombra de dúvida. Se a gente conseguisse, por mais que eles comam uma ração boa como é a Biofresh, se conseguisse manter só sachê, ainda mais com a Atena, seria o mundo ideal. Próximos temas: pele, pet idoso, explicando exames de rotina, calendário de vacinação. O que vocês acham, pessoal? Eu pensei em falar dos exames. Acho que a doença renal é um dos super diagnósticos que a gente tem que tomar cuidado. Então, o exame de rotina entra de forma bem importante aqui. Mas queria falar de vacina também. Então, vacina, pele, o que vocês acham? Por que eu queria falar de vacina? Érica, pelo contrário. Um animal diagnosticado como renal crônico é necessário realizar uma diminuição da ingestão hídrica? Pelo contrário, de jeito nenhum. É importante que o animal beba mais água. Porque, pensa assim, qual que é o problema do animal renal? Ele tá concentrando... o organismo não tá conseguindo se livrar daquelas toxinas. Certo? Esse é o problema do animal renal. As toxinas estão se acumulando no organismo dele. Tá acumulando ureia, tá acumulando creatinina, tá acumulando fósforo. Então, é um animal que tá, intoxicado. É como se estivesse intoxicado. O que a gente tem que fazer? Eu tenho que tentar diluir esse soro, tentar diluir esse sangue. Pra aí ele ficar, essas toxinas entrarem no nível normal, no nível aceitável. Então, a ingestão hídrica é muito importante. Desculpa se eu passei essa impressão errada, mas é o contrário, eles têm que beber muita água. Ficou claro, Érica? Qualquer dúvida você me chama, eu explico de novo. Isso eu tenho que deixar muito claro pra vocês, gente. Ingestão hídrica é muito importante. Tanto pra cachorro quanto pra gato, tem que beber.
A dieta natural pode ajudar? Ajudar você diz, na parte renal, Suzana? Se for isso, com certeza, sem sombra de dúvida. Um dos pontos na minha conduta para animal renal é a dieta caseira. Com certeza, é a dieta natural. Porque o animal, ele come melhor, não tem aquela ração seca, sem gosto, sabe? Totalmente insossa. Então, você consegue fazer o animal comer melhor com a dieta caseira. Eu consigo diminuir a proteína. Consigo diminuir a proteína de uma forma tranquila, sem o animal sofrer tanto essa diminuição, essa falta da carne. E eles acabam aceitando muito melhor. Aí é um animal que é mais tranquilo de você conseguir manter, sabe? Porque você fazer um animal renal comer ração, gente, vocês não têm noção de como é difícil. Até dieta caseira às vezes é difícil. Você imagina a ração. Teme emagrecer, a gente já falou de obesidade aqui, eu acho. Exatamente, Eric, é o contrário. Muita água. Atividade física. Existe dieta natural para gato? Com certeza. Existe. É difícil da gente conseguir fazer, porque o gato normalmente não aceita. A não ser que você ofereça de forma precoce, tipo um filhotinho, desde pequeno você vai oferecendo, vai introduzindo comida, vai introduzindo uma carne, depois você oferece outro tipo de carne. Mas o gato, de uma maneira geral, é bem difícil. Bem difícil de você conseguir. Aqui em casa, o Carlinhos gosta, super aceita. Se eu coloco carne, se eu coloco frango, peixe, ele vai super bem. O gordo, que é mais velho, de jeito nenhum, ele não pega. Não pega nada, nenhum tipo de carne. Já tentei fígado, já tentei um monte de coisa, ele não pega. O Santos se transformou em outro animal. Então, gente, a dieta caseira, assim, só quem já usou, só quem usa em casa pro animal, sabe a diferença que dá na vida deles. É muito importante. A dieta caseira, assim, eu posso falar por mim, que é um divisor de águas, assim, na vida dos animais, na vida dos cães. O gordo aqui, de jeito nenhum. O gordo não aceita carne. Agora, o Carlinhos passou com carne perto dele, ele já vai atrás. Na verdade, esse gato come qualquer coisa. Esse gato é muito tranquilo. Ele aceita tudo. Mais alguma dúvida? A gente ficou com vacina, problema de pele e qual era o outro que vocês falaram aí? Esqueci. Deixa eu ver qual que era o outro. Exame de rotina? Eu vou colocar esses 3 temas para votação. Gato é difícil, mas, por exemplo, eu tenho uma cliente que é super amiga, que é a Solange. Ela tem a Mia. A Mia é uma gatinha de 10 meses de idade. E ela começou a oferecer carne. A Mia ficou desesperada. Tipo, ela tá alucinada por carne. Ela virou aquele gato que parece cachorro, que tá... Você chega na pia, ela tá junto, ela tá pedindo. Sabe? Ela tá pedindo comida. Exatamente. É gratificante a mudança com dieta caseira. Essa história da Solange, pra mim, foi bem engraçada, porque eu nunca tinha visto um gato reagir dessa maneira. Sabe? Ficar pedindo comida. Ela chega na cozinha, ela vai cozinhar, ela não consegue, porque a gata tá no pé. Parece um cachorro. E ela fica miando, pedindo a comida pra Solange. Nunca tinha visto acontecer dessa maneira. Nem num gato jovem, nem num gato mais velho. Nunca tinha visto acontecer isso. Então a gente ficou com exame de rotina, problemas de pele e vacina. Eu vou lançar o questionário para vocês votarem. Vou lançar a votação aí. E aí semana que vem a gente vai ficar entre um desses 3 temas. Ficou alguma dúvida para hoje? Eu tenho 15 minutos ainda. Ficou alguma coisa que eu não falei? Alguma dúvida de renal? O que vocês estão achando das lives? Tá sanando as dúvidas de vocês? Eu tô ajudando de alguma maneira? Vacina com exame de rotina, é muito tema. É muita coisa junto. Tem muita coisa pra falar dos 2 temas. Não consigo falar dos 2 em um só.
Que bom. Que bom que eu tô conseguindo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. A gente se vê semana que vem, mesmo horário. Terça-feira às 19h, 7 horas da noite. E eu vou lançar a votação pra gente escolher o tema. Que bom, Janice, você tá gostando também. Então eu fico feliz, gente. Boa noite pra vocês. Ó, o gordo veio dar. O gordo veio dar o ar da graça. Ó lá. Então, combinado, gente. A gente se vê na terça que vem, tá bom? Obrigada, viu? Boa noite, gente. Boa semana.